Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa noite, essa noite de sábado, abençoada por Deus, pois hoje nós vamos aqui conversar, vamos fazer essa live bem assim gostosa, né? Vamos fazer essa live bem gostosa, que é pra gente conversar sobre Jesus, falar sobre intimidade com Ele, comunhão, falar sobre oração, vamos falar sobre fé e eu creio que vai ser uma noite abençoada. Eu creio que o Espírito de Deus vai alcançar a todos nós, porque é o Espírito do Senhor que quebranta os nossos corações, é para a gente entender exatamente o que o Senhor Jesus espera de nós, o que o Senhor quer de nós. E infelizmente, às vezes as pessoas ainda têm dúvidas, né, disso, o que o Senhor quer de nós. A verdade é que Deus, Ele deseja habitar entre nós, desde o início, né? Desde o início dos tempos, desde o começo de toda a humanidade, o Senhor sempre estava ali para habitar entre nós. Essa é a verdade, né? E isso é uma honra muito grande, né? Para todos nós. O Senhor querer estar conosco, querer ter comunhão conosco, fazer aliança conosco, ter intimidade conosco, né? E isso é para nós assim uma honra, porque o Senhor, ele se entregou, derramou seu sangue na cruz por todos nós. E nós vamos agora aqui, né, chamar os nossos participantes nessa noite maravilhosa. Deixa eu ver aqui o pessoal entrando. Boa noite, Tati. Boa noite, Williams. Oi, maninha. Tudo bem com vocês? Deixa eu convidar o pessoal aqui para a gente fazer uma noite agradável ao Senhor. Aqui o Fê, o Dani. Muito legal, né, gente? A gente conversar agora, assim, em várias pessoas na live, né? É muito legal. Boa Já noite. entrou? Boa noite, Dani. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Oi, Oi, Ti. Lina, Fê. Oi, Line. Oi, Fê. Tudo Oi, bem? Tudo bom? tudo. Quanto tempo? Verdade. Pessoalmente, sim, né? Verdade, Dani. Você realmente. Nesse caos que está o nosso país, né? Na verdade, a nossa nação. E só o Senhor para acalentar nossos corações, para dar esperança para a gente, porque Verdade. a situação está muito complicada mesmo. Mas nós temos fé, né? A gente vai continuar orando para as pessoas se conscientizarem que precisam usar máscaras, as pessoas precisam usar o álcool gel, a gente precisa ter um distanciamento quando a gente está entre pessoas, evitar, né? Estar entre pessoas. Eu falo a distância no trabalho, né? As pessoas saem para trabalhar, nem todos estão no home office, né? Mas os que estão indo nós precisamos fazer o nosso possível, que, como o governo está pedindo, né, para fazer, a gente obedece às autoridades, a mando do Senhor,
E a gente precisa fazer o nosso possível, porque o Senhor é encarregado de fazer o impossível, não é verdade? Mas nós precisamos ser pessoas conscientes, né? Ah, verdade. O pessoal precisa da conscientização, não simplesmente se comportar como se nada estivesse acontecendo. Está acontecendo e muito grave. O vírus está totalmente assim, espalhando muito rápido, a contaminação está muito forte, muito grande, e nós precisamos ficar em casa e fazer somente os serviços realmente for essenciais. Não é verdade, gente? Ah, verdade, né? Tá muito sério, né? Tá pior do que quando a gente fez realmente toda aquela parada do ano passado, né? Então, é com muita consciência, né? E com muita oração também em casa, né? Porque não tem o que a gente fazer, a não ser fazer a nossa parte do que ficar em casa. Porque fazer a nossa parte ficar em casa já tá ajudando muito, né? E lógico que a gente fala ficar em casa é quando pode. Se você tem que sair para trabalhar, ganhar seu ganha-pão, tem que sair, não tem o que fazer. Mas o resto da família fica, né? Evitar festinha, evitar churrasco, não é hora, né? É todo mundo, a gente adora isso, mas não é hora. Então, fazer a nossa parte, né? E também orar muito, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui. Verdade. E nesse momento assim de pandemia, aquela história, né? Quem ama não vai até o outro, né? É praticamente assim o contrário, né? Mas é uma verdade, porque eu posso levar para os meus familiares. E isso está muito grave, está muito sério. Se a gente se comportar, se a população se comportar, passa mais rápido, né? É. Só que deixa eu ver está aqui, porque Ela entrou aqui. Achei que a Cris não ia entrar. entrou. Começa com a nossa oração e vamos conversar sobre Jesus, né? Cris. Olha a Cris aí. Oi. Olha, subiu. Boa noite, Cris, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris? Graças a Deus. Tudo bom, tudo bom. Que bom estar aqui todo mundo junto, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Vai ser muito abençoada essa nossa live hoje. É bem legal, né? A gente está em 4, assim, essa nova que está com vocês, né? Muito bom. Então, gente, vamos começar a nossa live, vamos começar orando, né? Vamos orar aqui para o Senhor, agradecendo essa noite abençoada. Vamos agradecer ao Senhor Jesus, que nos deu essa oportunidade da gente estar juntos, mesmo que seja dessa forma, né? Virtual. Muito obrigada, Jesus, por esse momento, por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, por nos orientar nessa pandemia, nos orientar nas nossas vidas com a sua palavra, pois a palavra do Senhor é o que a gente necessita, ela é viva, ela é eficaz, basta a gente ler e fazer o possível para seguir a palavra de Deus, colocar na nossa vida, que é isso que a gente precisa fazer. E eu quero pedir para o Senhor, o Espírito de Deus, falar através de nós, que nós sejamos instrumentos do Senhor para passar exatamente a palavra verdadeira do Evangelho, aquela que todas as pessoas precisavam conhecer para ficarem felizes, né, com a presença do Senhor na vida de cada um, na nossa vida. A gente só pode seguir alguém se a gente conhece a palavra dessa pessoa e conhece o caráter dessa pessoa. E nós estamos aqui, Jesus, essa noite abençoada pelo Senhor, para falar do Senhor, para falar
da sua vida, do seu caráter, do que o Senhor fez por nós e como nós devemos nos comportar na sua palavra, no arrependimento verdadeiro, que nós vamos falar hoje do alto certo. O que é esse alto certo? Arrependimento verdadeiro, intimidade, comunhão, fé, oração, que é isso que nós precisamos para poder ter uma vida de santificação e viver eternamente com o Senhor, que é o que o Senhor promete para nós, a vida eterna. Amém? Amém. Amém, gente. Vamos começar então. Então, gente, a nossa igreja, ela está trabalhando para edificação de todo o povo. Edificação da igreja, de todos nós, para que a igreja seja, assim, verdadeiramente convertida. Porque o que nós precisamos é que nós sejamos convertidos e não convencidos. Porque a gente acha que sabe de tudo, a gente começa a achar que está convertido simplesmente porque lê a palavra, a gente acha que tem intimidade, comunhão com Deus porque a gente vai para a igreja e as coisas não são bem assim. E nessa noite de hoje, nós vamos falar qual é o objetivo da nossa igreja, para que a gente tenha um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros, né? E para isso, a nossa base é a intimidade, a comunhão, a fé e a oração. Então, cada dia que passa, nós temos que buscar a santidade, que também vai ser explicado isso hoje, para que a gente ande verdadeiramente no caminho da luz. E que a gente esteja realmente seguidores de Jesus, verdadeiros. E assim, a gente se preparar para a segunda vinda do Senhor. Que a nossa igreja não pode ter o nome Caminho da Luz, Seguidores de Jesus, só de, assim, só para bonito. Não. Nós queremos que os integrantes dessa nossa comunhão, dessa nossa igreja, eles sejam realmente seguidores de Jesus e que nós vivemos realmente no caminho da luz. E aí nós temos umas coisas assim básicas, né? Principais que nós precisamos saber. Jesus, né? Quem é Jesus na nossa vida? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Filho de Deus. Ele veio dos céus, ele se tornou um de nós, ele habitou no meio de nós, ele foi gerado pelo Espírito Santo, concebido pela Virgem Maria, e ele possuiu, nessa fase, a nossa natureza humana, né? Ele viveu entre nós, foi crucificado, morto, sepultado, né, por nossos pecados. Ele ressuscitou de forma corpórea, tá? E visível, nada de espírito. E no terceiro dia ele subiu aos céus, 40 dias depois, depois da sua ressurreição. Ele está sentado à direita de Deus Pai, aguardando o momento de retornar para julgar os vivos e os mortos e para viver eternamente com o seu povo na nova terra, né? Na Nova Jerusalém. Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Nós, os homens, nós somos pecadores, né? Por causa da herança de Adão. E pelas suas próprias culpas, né? O homem, nós não temos condições de nos justificar. Pelos nossos méritos, pelas nossas ações, isso não existe. Por mais que a gente faça, por mais que a gente ache que nós somos ótimos, bons, merecedores, e várias ilusões que as pessoas têm, né, sobre o homem, sobre a humanidade, somente o Senhor, né, que tem essa capacidade, que ele morreu na cruz por nós, de justificar esse nosso pecado. E se dependesse da gente,
nós seríamos condenados ao sofrimento eterno, tá? E nisso vem a salvação. A salvação, nós acreditamos que todo homem pode ser salvo, seus pecados, justificado diante de Deus, pelo favor divino revelado na graça, né? Por intermédio da fé, que tomou sobre si toda a nossa condenação e levou para o Calvário, né? Como eu já falei, que é Jesus Cristo. E nós temos aqui também, né, para a gente iniciar a falar do Avicefo, o batismo nas águas. Nós recebemos o batismo nas águas como uma ordenança do Senhor Jesus, para aqueles que nele creem, e como uma forma de confissão pública da nossa fé. E assim, arrependimento de pecados, sem que esse batismo ele não tem poderes para a salvação. Não é porque eu fui batizada que eu sou salva. Não funciona dessa forma, tá? E esse batismo nas águas precisa ser quando eu estou apta a realmente eu quero essa mudança de vida. Eu acredito que Jesus fez isso pelos meus pecados. Eu acredito plenamente nisso, que Ele é o meu único Senhor e Salvador, que Jesus, simplesmente Ele basta, tá? Simplesmente Jesus basta na minha vida. E eu quero realmente seguir o caminho dele, seguir a palavra e viver essa palavra e viver essa fé, e creio que ele vai eternamente morar conosco. Ele nos promete a vida eterna. Então a gente vai lá e batiza para ser uma nova criatura, que aí já mudou todo o meu pensamento, né? Eu sou uma nova criatura em Cristo e eu quero implicar isso me batizando nas águas. Se não for assim, é como o Ed fala pra gente, né? Você entra seco e sai molhado. Não adianta nada, né? Então, nós temos também aqui mais uma das bases, que é o batismo com o Espírito Santo. O que nós cremos nesse batismo do Espírito Santo? Ele ocorre na hora da conversão verdadeira, tá? Quando o pecador se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é iniciado e introduzido no corpo de Cristo. E aí, o Espírito de Deus, o Consolador, ele passa a habitar dentro de nós, nos regenerando e nos transformando, tá? Para a nossa igreja, o batismo com o Espírito Santo é isso. Não nada de que fala em línguas, não fala em línguas, não tem nada a ver com dons espirituais das pessoas, tá bom? Então, a gente acreditando nisso, nós temos uma base para a gente entrar no Avicefo, né? O que é Avicefo, gente? Avicefo é um movimento? Não. Avicefo não é um movimento. Porque o único mover que nós, os cristãos, nós temos na nossa vida é o mover de transformação que eu acabei de falar agora, né? Que Jesus faz na nossa vida, que é viver a vontade do Pai, como está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, no versículo 17. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, o único movimento que nós queremos na nossa vida é o mover do Espírito de Deus nos transformando para a gente viver eternamente com Ele, tá? E a Avicefo é um novo evangelho, as pessoas falam que o evangelho está atrasado, que não serve mais, desatualizado. Não. Não é um novo evangelho, gente. O evangelho é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, de amanhã e eternamente, e nunca será mudado. Tá? A palavra de Deus ela é viva, eficaz e suficiente para todo cristão que é verdadeiro. E
Paulo, ele deixa isso bem claro, tá? Em Gálatas 1, o 8 e o 9. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Então, não existe nenhum de nós querer trocar as palavras de Deus para beneficiar a nossa vida e estar de acordo com a nossa vontade. Pelo contrário, nós que vamos ser transformados para viver a palavra de Deus, o evangelho, tá? Então, o que é o Avicefo? Gente, Avicefo são siglas de palavras muito importantes que estão na Bíblia. E, infelizmente, nós cristãos esquecemos delas. Nós esquecemos totalmente. Nós estamos aqui para relembrar e para viver essas palavras. Colocar vida nelas e que nós possamos entendê-las. Porque não adianta só ler e não entender, tá? Então, o AV significa arrependimento verdadeiro, o I é intimidade, o C é comunhão, o F é fé e o O é oração. Vamos viver essas palavras, gente. Vamos colocar isso na nossa vida, que é para que a gente possa agradar o nosso Pai e vivermos eternamente com Ele. Acho que eu falei 10 vezes viver eternamente com Ele, agradar o nosso Pai. Nós que temos que mudar para poder viver o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho, gente, é a boa notícia de salvação que nós temos em Cristo Jesus. É a gente receber Jesus. É a gente acreditar que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E que somente Jesus é suficiente para a nossa vida. Nós precisamos reconhecer tudo isso. É isso que a gente precisa, ser transformados totalmente. Tirar essa natureza nossa pecadora, que só o Senhor pode fazer isso, essa transformação, e nós vivermos em função de agradar o Senhor. É isso que é o Avicefo. É esse que é o programa, né? da nossa igreja. É relembrar a todos. Em Romanos 1, versículo 16, 17, está escrito assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus, somos nós. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém? Amém. Isso que é o Avicefo, tá? Que as pessoas, quando vê alguma coisa diferente, né? As pessoas já pensam, são movimentos. Existiram, né? Vários movimentos que as pessoas faziam, né? As igrejas, mas não é nada disso. Nós queremos colocar acima essas palavras de Deus para que a gente possa ser transformados e conseguirmos viver eternamente com o Senhor. Nosso objetivo é esse. Ele fez isso conosco. E o nosso objetivo é a gente espalhar isso muito para o mundo inteiro, para que as pessoas sejam salvas. É isso que a gente quer. Esse é o objetivo da nossa igreja. Essa é a verdade. Preocupação que o Senhor passa com todos, né? O que fez conosco, porque foi muito maravilhoso o que Ele fez conosco. Bateu na nossa porta e falou: larguem tudo o que vocês fazem e me sigam. Para quem não sabe, está assistindo a live, nós éramos do terreiro de Umbanda. 20 anos.
E o Senhor fez isso em 2015 na nossa vida. E como é o Espírito de Deus que convence, ele convenceu todos os nossos médiuns, né? E hoje os nossos médiuns são cristãos, seguidores de Jesus. Glória a Deus, amém. Amém. E hoje nós estamos aqui, né, para a gente falar disso, né? E cada um aqui dos nossos amigos, né? A Cris Ferraz, o Dani Apolinário, o Fê e a Aline Moraes, nós estamos aqui para cada um falar um pouquinho, né? Dessa intimidade, dessa comunhão, dessa fé, dessa oração e do arrependimento verdadeiro. Antes da gente falar do arrependimento verdadeiro, nós vamos falar da intimidade, comunhão, fé e oração. E a intimidade, quem vai falar com a gente essa noite é a Cris Ferraz. Fala de intimidade pra gente, Cris. Vamos louvar primeiro, antes da gente começar? Vamos fazer um louvor? Verdade, vamos louvar. Então vamos. Vai com você, Dani. Ó, o Dani é nosso ministro de louvor e ele vai fazer um louvor aí pra gente louvar ao Senhor todos juntos. Vamos sim, boa noite a todo mundo. Esse louvor aqui o Senhor mandou pra gente, né, através da... Olha aqui, eu vou tentar ser moderno aqui, ó. A Aline tá aqui, ó. A Aline aqui, ó. Tô vendo aqui. Através da Aline aqui, ó. O Senhor mandou pra ela esse louvor que ele mesmo... Aqui eu tô em Aqui cima. a gente tá em cima. Ah, não, mas na oficial, acho que na oficial vocês estão embaixo, né? Pra mim, eles estão aqui. Ei, gente, sou eu. Nós estamos do lado da Gabi. Ah, então, Aline, dá um tchauzinho, pronto. Melhor. Então, esse louvor que Deus mandou para nós, né, e assim, é muito, muito forte, porque é tudo que aconteceu, né, com a gente. Mas quando a gente ouviu esse louvor a primeira vez, na verdade, a gente simplesmente sabia que estava na Bíblia, né, até entendia, mas depois de 6 anos, cada vez parece que a gente entende mais o que está dizendo esse louvor, né? Do quão profundo, quanta graça ele teve sobre nós, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque ele morreu por nós, né, para nos tirar do nosso pecado e a vida eterna ele nos dá. E é o que diz esse louvor. Então vamos louvar aqui, para a gente agradecer ao Senhor, porque estamos aqui reunidos. Obrigado, Jesus. O meu pai morreu por mim, uma cruz maior levou, pra me livrar dos meus pecados, e a vida eterna ele me dá. Obrigado, grande eu sou, por minha vida transformar. Obrigado, grande eu sou, por minha vida transformar. Meu pai morreu por mim, uma cruz maior levou, pra me livrar dos meus pecados, da vida eterna ele me dá. Às vezes sou tão fraco, mas quando lembro que passou, fico forte, esperançoso, pois eu sei o que virá. Obrigado, grande eu sou, por minha vida transformar. Obrigado, grande eu sou, por minha vida transformar. No vale ou no monte, você sempre estará. Não importa a circunstância, você comigo estará.
Obrigado, Jesus Cristo, por jamais me abandonar. Eu entrego minha vida inteira em tuas mãos. Jesus, estamos aqui, Pai, agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por o Senhor ter cuidado de nós por todos esses anos, o Senhor ter nos mostrado o caminho, que o Senhor tem nos ensinado o que é nos arrependermos verdadeiramente, o que é ter intimidade com o Senhor, o que é ter oração, fé, Jesus, comunhão com o Senhor, Jesus. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter nos mostrado a cada dia, a cada ensinamento, a cada sussurro nos nossos ouvidos, Jesus. A cada mensagem que o Senhor envia através dos nossos amigos que estão aqui nessa live, ou os que não estão, ou tantas pessoas que nós conhecemos por essa caminhada que estamos fazendo com o Senhor, Jesus. Obrigado a cada dia que nós lemos a Bíblia, Pai. Que o Senhor, através da Bíblia, nos fala. O Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o caminho, Jesus. O Senhor fala qual é a verdade, Pai. Nós sabemos que nós já conhecemos bastante do Senhor, mas nada é suficiente sobre tudo que o Senhor tem para nos ensinar, Jesus. Esse bastante que nós conhecemos, Jesus, é para nós, né? Para as pessoas que nós somos, Jesus. E quando eu falo bastante, não quer dizer que é muito conhecimento, não. São anos que nós estamos com o Senhor, pouquíssimos anos, mas nós queremos ser profundos, Jesus. Quando eu falo bastante, não quer dizer que é muito. Eu quero dizer que nós todo dia nos buscamos ao Senhor, Jesus. Mas nós queremos mais, Jesus. Para falar a verdade, nós conhecemos bem pouquinho, Jesus. Tudo isso que o Senhor nos ensinou, Pai, não é nada perto do que o Senhor ainda vai nos ensinar, Pai. Nós queremos mais, nós temos fome, nós temos sede, Jesus. Nós temos fome e sede da Sua palavra, Jesus. Porque nós não conhecemos nada, a verdade é essa, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor estar aqui conosco agora, nesse momento, nessa live. Estamos agora reunidos através da internet, Jesus. Porque não podemos nos reunir presencialmente, mas nós queremos que esse recurso vai chegar em muitas pessoas, Jesus. Não para as pessoas verem a live e ver nossos rostos, né? Não é nada dito, Jesus. Nós queremos que as pessoas vejam quem é o Senhor. É um Senhor que é para todos, é um Deus que é misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que tirou esse povo que está nessa live aqui, que não éramos nada e ainda não somos. Mas o Senhor convidou a cada um que estamos aqui, Jesus, para caminhar com o Senhor. Então nós cremos que o Senhor tem um chamado para todos nessa terra. Todos aqueles que se curvarem, todos aqueles que dobrarem os joelhos, entregarem o coração na vida do Senhor e falarem: eu sou totalmente dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. E é por isso que nós vamos declarar agora, nesse momento, nessa canção, que o Senhor mesmo nos ensinou, Pai, como nós éramos ingênuos, como o Senhor nos ensinou a primeira vez que nós cantamos essa canção. Sim, foi bonita, mas cada dia que passa, cada vez que nós cantamos, nós realmente entendemos o que o Senhor quer nos ensinar através desse louvor, Jesus. Então vamos repetir agora, e a partir de hoje nós falamos de todo o coração que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então vamos, você aí na sua casa agora, não importa se você está vendo ao vivo, se você está vendo depois, não tenha vergonha, Jesus está aí com você. Nós cremos que Jesus está conosco 24 horas por dia. Então repita assim, ó, a partir de hoje. E a partir de hoje, falo de todo o coração, Jesus Cristo é meu único, repita, Senhor e Salvador, pouco me importa como o mundo, pois eu tenho meu Senhor. Vai repetindo aí. E pro mundo eu vou falar o quanto é grande o meu Senhor. E a partir de hoje,
Falo de todo o coração. Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Pouco me importa com o mundo, pois eu tenho meu Senhor. E pro mundo eu vou falar, muito é grande o meu Senhor. No vale ou no monte, você sempre está. Não importa a circunstância, você comigo estará. Jesus, o Senhor está conosco, Jesus. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Jesus. Nós queremos aprender, estamos com os ouvidos abertos aqui, Jesus. Porque nós não sabemos nem um pedacinho daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Jesus. Por isso nós estamos aqui hoje. E sei de quem está aqui agora conectado para ouvir a sua palavra, Jesus. É porque está buscando ao Senhor. É porque quer saber mais do Senhor, assim como nós, Jesus. Ah, Pai amado, que nós precisamos do Senhor todos os dias. Nos ensina, Jesus. Nós não sabemos nada, Pai. Nos ensina. Nós sabemos nada, Jesus. A gente pode até achar que a gente sabe alguma coisa, mas a grande verdade é que toda vez que o Senhor fala conosco, a gente aprende mais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Esse louvor, ele já faz tantos anos, né? Faz uns 5 anos, mais ou menos. Quer dizer, é pouco, né? Mas cada vez que a gente fica até um tempinho sem louvar ele, depois você vai louvar de novo, você fala, meu Deus, né? Cada palavra faz sentido, né? Não são palavras que rimam. E aí, quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que tá tudo lá, né? E quando você vai vivendo com Jesus, você vai vendo que realmente é isso. A partir de hoje, eu falo de todo o meu coração. E quando eu falo a partir de hoje, não é porque eu já falei isso o ano passado, que eu não vou falar agora. Porque eu errei erros novos do ano passado até agora. E já me arrependi desses erros. Então, a partir de hoje, eu falo de todo o coração. Todo dia nós temos que declarar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A partir de hoje, o Senhor me renova, me ensina, me mostra. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Eu já vi esse último ano, né? Se não fosse Jesus na nossa vida e tantas pessoas, né? Nossa esperança é Ele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, verdade, Dani. Nossa esperança só vem do Senhor, né? Ai, depois desse louvor maravilhoso, gente. Agora sim. Glória a Cris. Olha, A Cris, você me assustou, porque você falou, agora vamos começar com a Cris. Eu falei, será que ela vai querer que eu faça o louvor? Pode ser, Cris. Não dá, não dá. É o Dani, é o Dani. Tá tela ainda, hein? Sem violão, sem nada. Ai, mas tá bom, gente. Eu vou falar sobre intimidade, tá bom? Pode ser? glória a Deus. Então é isso, gente. O que a gente... Como que a gente pode começar? Intimidade. O que é intimidade, né? A intimidade é você ter um relacionamento muito próximo com uma pessoa. É você ter uma amizade muito íntima. É você estar muito próximo de uma outra pessoa, né? Então, eu pergunto assim, e intimidade com Deus? O que é intimidade com Deus? Porque tem muitas pessoas que, se você perguntar, você tem intimidade com Deus? A pessoa, você conhece Deus, Jesus? A pessoa fala assim, eu já ouvi falar. Eu conheço sim, eu ouvi alguma coisa, né? Mas poucas, muito poucas vão ser as pessoas que vão falar, eu tenho intimidade com o Senhor. Eu tenho intimidade com Deus. Porque ouvir falar é uma coisa e você conhecer a pessoa profundamente é outra bem diferente, né? Então, eu tenho um versículo que fala bem, explica bem aqui, em Mateus 7, o 22 e o 23. Fala assim,
Cadê? Quando aquele dia chegar, é Jesus falando, né? Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essa pessoa: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, né? Como assim? Jesus, ele não conhece as pessoas, né? E o que Jesus está falando aqui dessas pessoas nesse versículo? Que você pode fazer muitas coisas em nome dele, você realmente pode fazer, né? Colocar muitas coisas ali aos pés de Deus, de Jesus, as suas obras. Você, como ele diz aqui, tirou demônio, fez milagre, curou pessoas, não é? Mas o mais importante, essas pessoas não fizeram. Por isso que Jesus está falando: eu não te conheço. O que elas deixaram de fazer? Elas deixaram de ter um relacionamento com ele. Elas não criaram intimidade com Jesus. Isso é o mais importante para Jesus. Jesus, ele quer que a gente tenha relacionamento com ele. Que a gente fale com ele, que nós sejamos íntimos dele. Não que a gente faça um monte de coisa por ele. Tudo bem, quando a gente cria essa intimidade, quando a gente conhece Jesus, a gente começa a fazer as coisas automaticamente, né? Porque a gente quer agradá-lo, a gente sabe do que ele gosta, a gente conhece. Então, você quer agradar a pessoa, né? Uhum. Agora, se você simplesmente faz, mas não conhece, não tem o mesmo valor. É a mesma coisa assim. Vou dar um exemplo, né? Faz de conta que a gente vê no YouTube, em revistas, na televisão, no jornal, falando sobre o presidente da República. Todo dia tem um acontecimento com o presidente. Todo dia tem um acontecimento no futebol, que todos os homens, até a mulherada gosta de futebol. Daí tem um jogador que se sobressai. Todo mundo conhece, né? Eu vou falar lá da minha época, gente. E é uma coisa mais ou menos atual também, afinal de contas. Vamos falar do Pelé, o melhor jogador do mundo. Todo mundo sabe quem é o Pelé. Todo mundo sabe quem é o Pelé. Agora, se eu ou você, qualquer um, for lá bater na porta do Pelé, na casa dele, e falar: quero falar com o Pelé, você não passa do portão. Por quê? Gente, ele não te conhece. Você está acostumado a ver, porque você já pesquisou, você já estudou sobre a vida do Pelé, assim como do Pelé, como do presidente da República, qualquer figura pública que está em destaque. Nós podemos querer saber mais dessa pessoa, mas fica uma coisa assim restrita, porque não passou do livro, não passou da telinha. A gente não tem relacionamento com ele. Ele não conhece a gente, ele nunca ouviu falar da gente. Por isso que Jesus aqui está falando: eu não te conheço. Daí você chega na casa do Pelé com aquele álbum, sabe? De todas as fotos de jornal, com todas aquelas coisas da vida do Pelé, e fala: mas eu fiz esse álbum para você. Olha como eu me dediquei. O Pelé vai olhar na tua cara e falar: não te conheço, me desculpe, mas não te conheço. Não posso deixar entrar na minha casa uma pessoa que eu não conheço. É a mesma coisa com Jesus. Se você só fizer coisas e não tiver o relacionamento, ele não vai. Ele vai ver que um monte de coisa aconteceu, mas ele não vai saber quem fez.
Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter relacionamento com o Senhor. É disso que nós precisamos. Então, como que a gente vai... A gente tem que fazer assim. Quando a gente tem um amigo íntimo da gente, a gente conta tudo para ele. A gente se abre, né? A gente tem liberdade, a gente conta todas as coisas da nossa vida, né? Não que ele vá resolver, mas a gente conta, a gente, né, desabafa. Jesus, na nossa vida, tem que ser dessa forma. Ele tem que entrar na nossa vida como nosso amigo. Ele é o verdadeiro amigo. É só com ele, verdadeiramente, que a gente pode contar. Então, quando a gente começar, né, a querer ter um relacionamento, uma intimidade com Jesus, é dessa forma. A gente tem que olhar para ele com muita intimidade. Certo? Então, como que a gente pode fazer para a gente ter o relacionamento com Jesus? A gente vai ter o relacionamento com Jesus da seguinte forma. Nós vamos começar nos dedicando a Ele. A gente vai gastar tempo com Jesus. É imprescindível. Você não pode querer conhecer uma pessoa se você não se dedicar e não gastar tempo com isso. Ah, mas eu vou dar só uma olhadinha aqui no como é que chama? No Instagram aqui do Pelé e eu já vou saber o que está acontecendo. Não. Para você saber dele, você tem que ler, você tem que se aprofundar, você tem que fazer, assim, se dedicar, você passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que você puder, tentando adquirir conhecimento para saber quem é essa pessoa, para conhecer, começar a conhecer essa pessoa. E uma das maneiras que a gente pode conhecer, né? Assim, eu acho que a primeira é lendo a Bíblia, é através da Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia tem toda a vida de Jesus. É toda a palavra de Deus escrita ali na Bíblia. Então, daí você fala, mas eu vou ficar lendo a Bíblia, mas a Bíblia é um estudo. Se eu estudar aqui tudinho, se eu decorar tudo isso daqui, eu falo de Jesus assim, ó, tranquilamente. Só que é o seguinte, a gente precisa começar por um estudo para conhecer profundamente uma pessoa, só que a gente não pode esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus. É através da Bíblia que Deus fala com a gente. É através da palavra dele aqui escrita na Bíblia, tudo que tem aqui, em todos os testemunhos, em todas as passagens, Deus nos responde. Então, a Bíblia é uma forma de se relacionar com Deus, sim. Não é um simples estudo. Se você lê por ler, aí vai ser só uma informação a mais, um conhecimento a mais. Mas se você realmente se entregar e gastar tempo, e você ler e reler... Outro dia a gente não estava falando isso? Nossa, eu já li esse versículo, mas hoje eu estou escutando aqui o Adriano falar, parece que está tendo outra revelação para mim. É assim que Deus se comunica com a gente. Então, a Bíblia é um instrumento importantíssimo. Outra coisa que a gente precisa fazer para ter essa intimidade com Jesus é orar. Vamos orar. Mas o que é orar, né? Orar nada mais é do que você conversar com Jesus. Você precisa conversar, contar as coisas para ele, falar tudo que acontece na sua vida, assim como você fala com um amigo. O Senhor, ele quer isso.
Ele quer esse relacionamento pessoal. Ele criou o homem para ter relacionamento, para ter intimidade. Ele ia todos os dias no jardim conversar com Adão, depois Adão e Eva. Ele quer, ele sabe de tudo, tudo que vai acontecer, ele te conhece, ele sabe de tudo. Mas ele quer esse relacionamento, ele quer que você converse com ele, que você fale o que você precisa, o que você está passando. E aí você começando esse relacionamento, você vai criando intimidade. E conforme você vai criando intimidade, o Senhor ele começa a se revelar na sua vida. Ele começa a se manifestar na vida da gente. O que vai criando, vai desenvolvendo, vai amadurecendo, né? Alguém tem alguma coisa para falar dessa intimidade de manifestação de Deus na vida? Alguém tem algum testemunho para falar? Vocês têm alguma coisa? Só eu falando, não. Amém. Eu acho que eu tenho, eu vou falar. Conta, Fê. Amém. É legal, eu achei bem bacana você falando isso, porque você falou do Pelé, né? Mas vamos supor, né? Eu tenho um testemunho para dar intimidade. Algo que Sim. aconteceu comigo vai fazer umas 4 semanas. Mas você falando do Pelé, a gente pode ir até a casa do Pelé e ele falar, né? Quem é você? Não te conheço. Agora vamos imaginar o Pelé entrando aqui, vamos usar, né? Então, falando do Pelé. O Pelé entrar aqui em casa. Se ele entrar na minha casa, né? Que eu convidei ele, resolve vir na minha casa, eu vou sentar e conversar o quê com o Pelé? Sobre o quê? Legal, hein? Você jogou bola, hein? Já pensou? Legal. Não vai ter conversa, não vai ter assunto. Porque não tem intimidade, é a mesma coisa. Só que uma coisa eu tenho certeza comigo. Quando eu convido Jesus, quando Jesus chega ao meu lado, eu tenho que conversar com ele. O dia inteiro. Eu tenho que conversar com ele. A intimidade com Jesus é quando você fala para ele de manhã: eu entrego minha vida em suas mãos e o Senhor também tem um bom dia, viu, Jesus? Isso é intimidade com ele. Né? Sim. E algo que aconteceu comigo, deixa eu chegar um pouquinho para cá. Vou sair de cena. Não precisa fazer isso, pode ficar. No meu trabalho, né? Parece até estranho que eu vou falar, mas eu converso mais com Jesus do que as pessoas que estão no meu trabalho. Porque com as pessoas que eu tenho no meu trabalho, são meus colegas. Sim. Colegas de trabalho, mas não são íntimos meus. Isso. Então eu converso mais com Jesus. O dia inteiro, é incrível. A intimidade com Jesus é quando você conversa o dia inteiro com ele. Né? Mas você fala, nossa, como é que você conversa o dia inteiro com ele? O dia inteiro você conversa com ele. Tudo que você fala, na sua cabeça, você está conversando com ele. Ah, mas como é que você vai conversar com alguém que não te responde? Aí que tá, ele responde. Né? Você conversa com ele o dia inteiro, nas ações, no que acontece no dia a dia. Umas 4 semanas atrás, era numa sexta-feira, de manhã. Né? Eu dormia a madrugada toda, pensando que no dia seguinte eu tinha que pagar uma conta, e faltava R$ 50 para aquela conta. E eu precisava pagar naquela sexta, não podia passar, tinha que pagar naquela sexta. Eu acordei de manhã e falei: Jesus, entrego meu dia nas suas mãos. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu preciso. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas o Senhor sabe de tudo que aconteceu e eu preciso, Jesus. Eu preciso pagar isso. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu preciso. Né? Não estou falando aqui de um Deus da prosperidade, não. Eu estou falando da intimidade. Aquela hora eu estava conversando com meu amigo. Jesus, eu preciso. Não sei como é que eu vou fazer. O Senhor sabe que se eu não pagar, o que vai acontecer? Eu preciso. Aquele momento vai acontecer com meu amigo, meu pai. De verdade. Né? Fiquei o dia inteiro. De manhã, ouvindo louvor na orelha, conversando com ele, falando. Aí entrava umas músicas, né? Os louvores, aqueles louvores que te chocam, triste, né? E triste assim, né? Que te comove, e você chorava o dia inteiro. Ai, Jesus, não, mas eu tô com o Senhor. O Senhor vai fazer. Aí foi dando 11 horas da manhã, meio-dia, né? 2, 3, 3h30. Eu saí às 5 do trabalho, né? 3h30, 4h30. Falei: Jesus, eu preciso.
E o único dinheiro que eu vou receber vai ser só ou no sábado, que é meio impossível, ou na segunda-feira. Como é que eu vou fazer? Eu preciso hoje, pai. Não tem, né? Eu sei que eu tenho dinheiro para receber, mas eu vou receber hoje, ou vai cair sábado, ou vai cair segunda. Não tem o que fazer, né? Com esse pensamento. E aí deu 4h40 da tarde. Não, aí eu estava lá, nesse pensamento, ela estava cortando umas peças, tal, isso, aquilo, tal. Era 4 e pouco da tarde. E eu falando isso com ele, né? E chorando, tal, isso, aquilo. Quando de repente, assim, um barulho parou, né? Eu trabalho com maquinário, o barulho parou. Uma paz veio sobre mim, né? E eu do lado aqui, cortando o negócio, fazendo, né? Do meu lado, Jesus apareceu do meu lado. Ele estava do meu lado, né? Tudo, pensamento ruim foi embora. Ele só apareceu, ele não falou nada. Ele não precisou falar nada. Porque a intimidade... Ele não precisou falar para mim, calma, Fernando, eu vou resolver. Calma. Não, porque a intimidade é igual marido e mulher. Se eu olhar para a Aline, ela sabe o que eu quero. É incrível. É incrível. Se eu parar aqui na sala, que tô vendo um filme aqui com ela na sala, eu pego e olho para ela, ela vai falar, ah, não vai falar que você quer pipoca agora, né? Eu quero. É pelo olhar. É isso mesmo. É a intimidade. Então, quando Jesus chegou do meu lado, tudo parou. Eu falei, nossa, tá resolvido. Amém. Acabei, deu 4h30, né, que é a hora que eu paro para poder limpar as coisas. Parei, fui lá, lavei minha mão, lavei o rosto, fui guardar as coisas, peguei no celular para olhar a hora, né? Quando eu olho lá, transferência recebida. Meu Deus. Meu pagamento, que era para cair no sábado segunda. ou na segunda, caiu. Tá vendo? Naquele momento. Olha que maravilha. 4h30 da tarde. Maravilhoso. A primeira coisa que eu fiz foi sair correndo, né? Ir lá pro banheiro, ajoelhar, agradecer ele. No mesmo momento eu fiz a transferência e tudo resolveu. O coisa que era para cair no sábado ou na segunda. Não é porque eu estou dizendo isso, um Deus que fica provendo para você dinheiro, não. Entenda o que eu estou falando. É a intimidade. Jesus, a intimidade, é o conforto, a intimidade. Porque você precisa ter intimidade, você precisa se abrir para ele do que você realmente precisa. Exato. Né? Exato. A intimidade, né, com Jesus não é luxo, não é soberba, não é isso. É aquele que cuida de você. Né? Aquele que cuida de você. Que sabe da sua necessidade que o seu coração precisa. É verdade. Isso é intimidade. Então, isso aconteceu. Né? Foi muito forte. Porque a partir do momento que ele parou do meu lado, ele não precisou falar um A para mim. Ele não precisou falar, Fernando, calma, para. Por que choras, filho? Né? Às vezes a gente fica pensando, Fernando, por que choras? Olhe na sua conta. Não. Ele veio ao meu lado. Naquele momento eu sabia que tudo foi resolvido. Eu já estava, meu coração já estava confortado desde de manhã, porque eu estava crendo, né? Porque você tem que crer, você tem que ter fé, já estava confortado. Mas o ser humano é complicado. O ser humano, né? Ansiedade. Vai chegar na hora, mas ele chegou, e deixou para o último momento. Né? Eu me senti igual a Abraão, né? Pegando a faca para matar o carneirinho. Não. O carneirinho não é o filho? Não. Exato. Isso é intimidade. Né? Intimidade é você saber que você pode contar com ele, né? Ele vai entrar pela porta da tua casa e você tem assunto para conversar com ele o dia inteiro. Isso é intimidade. Ele é o seu verdadeiro amigo, né? Porque com ele a gente não se decepciona. Ele nunca vai decepcionar a gente. A gente pode contar porque ele vai estar sempre do nosso lado. Porque quando você tem esse amigo fiel do teu lado, você conversa com ele em qualquer lugar, em qualquer hora. Você tem assunto de qualquer jeito. Você tem uma confiança, né? Então você fala tudo em qualquer lugar. E é o que você falou. Você não precisa fazer uma oração longa, você não precisa falar palavras maravilhosas, não precisa aquela entonação de voz. Meu Pai querido e amado Senhor Jesus, sabe? Você tem que falar o que vem do teu coração. Se você quer falar isso,
beleza, você fala. Mas se você quiser falar assim, pai, pelo amor de Deus, você também fala. Ele quer que venha do coração, ele quer simplicidade. Ele quer que você conte para ele. Esse dinheiro já estava arrumado na sua vida, mas ele queria ver qual era a sua atitude. Se você ia entregar na mão dele, se você ia procurá-lo em primeiro lugar, porque Jesus, Deus, o nosso Pai, ele está em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que estar. Então é a ele que a gente tem que correr em primeiro lugar, né? E quando você tem esse tipo de relacionamento, essa intimidade, né? Você fala com ele e as coisas acontecem e ele fala com você, né? E tudo vai se resolvendo muito bem. Só que é o seguinte, às vezes a gente não está tendo esse relacionamento direito com o pai, né? A gente não está tendo essa intimidade. Mas a gente não está tendo intimidade não é porque a gente fez alguma coisa, eu, sei lá, escorreguei e cometi um pecado, tive algum problema aí, fiz alguma coisa errada que desagradasse a Deus, então eu vou me sentir assim, eu estou em pecado, então eu não posso chegar perto de Deus e Deus se afastou de mim, porque eu pequei. Isso é uma coisa completamente errada. Se vocês têm esse pensamento na cabeça, por favor, tirem. Isso é o maior erro. Porque quando Jesus se entregou naquela cruz, quando ele fez o sacrifício na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Não existe mais isso. Nós temos acesso direto ao nosso Pai, através do sacrifício de Jesus. Então, não existe mais barreiras. A gente não pode mais ficar pensando que fez alguma coisa errada, que desagradou a Deus, ao nosso Pai, e que a gente não pode se chegar nele. Não. Se você fez uma coisa errada, é a hora de você ajoelhar e falar com ele. Pai, verdade, eu fiz isso. Por favor, me perdoe, me ajude a não fazer mais. O que eu faço? É assim, gente. Verdade, gente. Verdade. Não precisa... A intimidade é uma coisa muito, muito legal, né? Quando a gente tem assim, naturalmente, né? Naturalmente, a gente vai seguindo, a gente vai fazendo, a gente vai conquistando, né? Mas tem que ser uma conquista, né? Sim, dia a dia. Dia a dia você vai desenvolvendo, né? É um processo. Vai amadurecendo esse relacionamento, né, Aline? É verdade. Tá quietinha, Aline, por quê? Tô absorvendo por enquanto. Mas, gente, a Cris Ferraz falou pra gente de intimidade, né? Agora nós vamos entrar com o Dani para falar de comunhão. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Eu ia fazer uma pergunta para a Cris, ela já respondeu, né? No meio ela foi respondendo. Ela começou aqui. Então, vamos então, para não perguntar o que você já respondeu, Cris, vamos falar de comunhão, né, gente? Comunhão tem muito a ver com... Tem muito a ver, assim, é tudo ligado, né? Intimidade e comunhão, mas assim, olha que curioso, né? Não é bíblico o que eu vou falar. Tá? É aureliano, tá na Aurélio. O que é comunhão? É sintonia de sentimento, de modo de pensar, de agir ou sentir, identificação. Então, se a gente lê no Aurélio, no dicionário, o que é comunhão, já dá uma bela abertura de olhos para a gente entender realmente, biblicamente, o que é ter comunhão com Deus, né? Sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir, e identificação. Sintonia de pensamento com o nosso Criador, né? Com Deus. E aí não é eu encaixar o que eu penso na vida de Deus e Deus encaixar o que ele pensa na minha vida. É só da vida dele para mim, né? Mas com a caminhada, com a intimidade, como a Cris falou, a gente vai criando comunhão com Deus, que é a caminhada com ele, que é andar com Deus, que é beber da fonte dele, né? Que é aprender com ele.
né? Que é saber que tudo que a gente tem a aprender vem dele, e tudo que a gente já aprendeu vem dele, e que é uma graça que ele derrama sobre as nossas vidas, né? E eu vou falar um pouquinho de graça, porque Deus fez uma aliança com a gente, a nova aliança, depois que ele mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por nós, né? Há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, arredondando, né? 2000, quando Jesus morreu na cruz por nós, foi o momento que Deus fez aliança com a gente, que é o Novo Testamento, que é a nova aliança. Teve a antiga aliança antes de Jesus e a nova aliança depois de Jesus. E essa aliança que ele fez com a gente, ele simplesmente derramou graça sobre as nossas vidas. Porque antes mesmo da gente nascer, ele já sacrificou o Filho dele para nos livrar dos nossos pecados, né, dos nossos erros, das nossas falhas, através da graça. Então, nós aqui que estamos na live, né, a gente foi conhecer Jesus depois de adulto, né? Graças a Deus, nossos filhos estão tendo a oportunidade de conhecer quando criancinha, e nossos netos, se Deus quiser, né, vão estar... né, a Cris, né, já está com o neto desde criancinha, né, Cris? Então já tem o testemunho do neto. É muito bom. É muito bom, né? Assim, mas é uma graça, porque mesmo assim, não tem merecimento para o que Deus fez com a gente. Diferente do que a gente trabalha. Eu trabalho numa empresa, né, bem grande e tal, e lá é por merecimento, é mérito. Né, bateu as metas, entregou, tá muito bem, parabéns, funcionário promovido. A promoção que a gente teve de Jesus, na verdade, não fez nada de bom. Ele simplesmente, pela graça dele, ele foi lá e resgatou a gente. Né? Só tô dando um geral de graça, tá? Mas a gente vai falar de comunhão. Assim, o mais legal é que na Bíblia tem algumas pessoas que nasceram, cresceram, ouvi isso um pastor pregando, achei muito bom para falar aqui. Várias pessoas que nascem, crescem, têm filhos, morrem. Nascem, crescem, filhos, morrem. Mas tem um personagem na Bíblia que nasceu, cresceu e andou com Deus. E esse personagem foi o Enoque, né? Que está lá em Gênesis 5, 22, 24, diz assim, ó, Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus o tomou. Ou seja, Deus tirou ele da terra. Enoque foi conhecido não porque ele nasceu, viveu, morreu, ele foi conhecido porque ele andou com Deus. E o que a gente quer é que realmente quando a gente morrer, as pessoas falem, esse andou com Deus. Não porque era perfeito, não porque era bom, nada disso. É porque assim, tinha um Deus que ele andava com Deus, né? Então Enoque andou com Deus, Deus se agradava tanto, né, de Enoque que levou Enoque para viver com ele, Deus levou ele, né? O mais interessante, assim, para falar de graça, tem um versículo em Romanos 16, 11, que fala assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais você peca, parece que quando você recebe o perdão de Deus, mais você ama, né? Quem é muito perdoado, muito ama. E que o Jesus fez por nós, né? Mesmo do jeito que a gente era, pensamentos, egoísmo, enfim, cada um tem um problema, e tinha e ainda tem, né? Alguns problemas das nossas vidas já foram retirados, outros ainda estão em tratamento, né? A gente vai estar sempre em tratamento com Jesus, que a gente não é perfeito, a gente sempre vai estar errando, né? Mas a caminhada com Jesus a gente vai ficando mais parecido com ele, a tendência é a gente errar menos, mas a gente vai continuar errando porque a gente é homem. Então é sobre a graça, né? E quando a gente entende que é graça, a gente entende que a gente era pecador. E aí tem um versículo que Jesus nos ensina em 1 João 1, diz assim, ó, que é muito importante para a gente, quando a gente entende que é sobre a graça e não sobre o nosso mérito. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e sua mensagem não está em nós. Então a gente não é hipócrita, a gente não é falso, a gente comete pecado, a gente confessa os pecados para Deus. Porque é pela graça, né, para Jesus, é pela graça que Ele nos conduz até aqui, não é por mérito, né? Não tem mérito. E tem sim, o que é? A gente tem que ser um com Jesus. Pela graça dele sobre nós. Então o que é ser um com Jesus? É comunhão com Ele. A comunhão é a gente ser junto com Jesus. O que é viver em comunhão? Né? Eu vivo em comunhão com a minha família. Eu estou junto com a minha família. Então eu vivo em comunhão com Jesus, eu sou um com Jesus. Quando eu falo família, eu não falo
eu falo, família é uma coisa só, né? Você e Jesus, nós e Jesus, temos que ser um, temos que viver em comunhão. E quanto mais nós caminhamos, já percebeu, quanto mais a gente caminha com alguém, mais parecido com esse alguém a gente fica aqui na Terra mesmo, né? Tem a comunidade dos motoqueiros, aí tem as comunidades, aí tem o pessoal do seu trabalho, daqui a pouco você está falando até meio igual o pessoal do seu trabalho, linguajar e tal. Aí tem os jovens, né? Você caminha com os jovens, daqui a pouco você está falando as gírias de hoje em dia, né? Que, por mais que eu não sou tão velho assim, mas já não é a gíria da minha época. Então, quanto mais você caminha com alguém, mais parecido você fica. E o que a gente precisa entender para ter comunhão com Jesus? É caminhar com Jesus, para a gente ficar mais parecido com Ele, né? Então, quanto mais eu caminho, tenho comunhão com Ele, que é andar com Ele, mais parecido com Ele eu fico. Com todos os meus defeitos, nunca vou ser santo, mas mais parecido a gente fica com Ele. E Jesus, e o que é legal disso? Que quanto mais você caminha com Ele, mais parecido você fica com Ele, você entende que Jesus não gosta de habitar no meio dos pecados. Ele não gosta. Ele habita com o pecador, que sou eu, que somos nós. Ele convive. Jesus aqui na Terra viveu com os pecadores, mas ele não habita no meio do pecado. Ele não gosta dos pecados que a gente faz, ele não se agrada. E aí você vai caminhando com ele, para agradá-lo, você vai entendendo que realmente várias coisas que você faz não está certo. Então você vai entendendo e vai aprendendo com ele, né? Tem um versículo lá em Amós 3,3 que diz assim, né? Como pode andar junto se você não concorda com as pessoas que você anda junto, né? Mais ou menos assim, então eu dei uma adaptada, mas vou ler só para não adaptar, para não ser da minha frase. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, será que a gente consegue andar junto se a gente não estiver de acordo? Mas a comunhão que eu tenho que ter com Jesus, nós temos, não é ele estar de acordo comigo, é eu estar de acordo com ele. Então a gente não consegue ter comunhão com Jesus se realmente eu não aceito ele como meu Senhor, Salvador, aquele que vai me ensinar, né? E eu caminhar com ele. Jesus não se mistura com o pecado, ele não gosta dos pecados, já falei, né? Ele não se agrada, ele quer limpar os nossos pecados, e se a gente confessar que a gente não tem pecado, como eu li lá em 1 João, a gente está mentindo, porque nós temos, né? E depois a gente vai falar de pecado, né? Não vai ser eu que eu vou dar os detalhes aqui, mas a gente tem pecados, né? E a gente precisa confessar os pecados para ele. E o mais legal é o seguinte, né? Para ter comunhão com o Pai, eu não dependo de um pastor, eu não dependo de um padre, eu não dependo de um rabino, eu não dependo de de alguém importante, né? No mundo aí religioso. Eu não dependo dessas pessoas. Eu dependo da intimidade que a Cris já falou. Eu dependo de ter relacionamento com ele, conversar com ele. É um Jesus que a gente sabe que ele está com a gente todos os dias. Na hora que eu acordo, escovo o dente, tomo banho, vou do trabalho, como o Fer falou, né? Falo com ele o dia inteiro, converso com ele o dia inteiro, choro para ele. Às vezes você como filho, né? Você dá uma de rabugento com ele, mas aí você já é corrigido na hora, fala, não, peraí, assim não adianta. Às vezes você dá uma reclamada, porque mas aos poucos você vai cada vez mais entendendo o que agrada a ele e vai conversando com ele, né? Ele cuida dos seus, desde que daqueles que estão abertos para recebê-lo, para segui-lo, né? Para segui-lo. Assim como diz em Mateus 16, 24, 25, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por mim, a achará. Né? Então, um resumo de comunhão. É conviver com o Pai todos os dias, né? É realmente eu caminhar com ele, chamá-lo para caminhar comigo, mas quando eu estou percebendo, na verdade, eu estou caminhando com ele. Quando eu falo chamar, eu digo, Jesus, hoje eu vou trabalhar, viver no meu dia aqui na Terra, mas eu caminhar com ele, eu estar atento ao que ele tem para falar para a gente, né? A gente está atento ao que ele nos ensina. E a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, ele não habita onde tem coisas, onde tem pecado, e a gente é invejoso, a gente xinga, a gente briga, a gente às vezes faz briguinha, às vezes a gente fazia coisas muito ruins, agora já não faz, mas outras coisas a gente continua fazendo. Então todo dia eu falo, Senhor, minha vida está na sua mão, me mostra o caminho, me mostra a verdade, me mostra qual que é a sua direção. Então essa é uma vida de comunhão com Jesus, né? É a gente caminhar com ele. É a gente seguir, a gente tomar a nossa cruz, significa a gente realmente
abandonar aquilo que realmente às vezes a gente idolatrava, gostava muito de fazer, mas que aí com o caminhar a gente vai falando, mas Jesus não se agrada disso, Jesus não fez isso, Jesus não era nunca fez isso, não ensina isso na palavra dele. Então, a gente vai entendendo realmente o que é ter comunhão com Jesus. E, para ser breve, um resumo, né, de comunhão. É isso que eu tenho para falar sobre comunhão hoje. Né? E assim, comentem aí, pessoal, vocês têm alguma... Fala um pouquinho aí. Então, você falando de comunhão aí, né, me veio uma coisa na mente que aconteceu bem no comecinho, assim, e a gente nem sabia que isso era comunhão, né? Para falar a verdade. Na verdade, foi até um pouquinho do que eu falei, né, na minha última live, né, que, na verdade, a gente pode colocar comunhão a gente buscar o pensamento de Deus ser o mesmo pensamento que nosso, né? A gente unir ali. Porque realmente é sobre ele, né? Sobre mim. Não tem por que ele buscar o meu pensamento e ficar de acordo, né? Verdade. E aí, quando começou, né, toda a nossa história com Jesus lá, 5 anos atrás, quando ele foi, assim, dando a sentença, né, que a gente brinca aqui, teve aquele sonho da sentença lá, né, Gabi? E ele foi dando a sentença. E quando ele falou que eu ia compor louvor, primeiro que eu nem sabia de onde que era praticamente, né? Da onde começava uma coisa dessa, né? E eu fiquei assim, eu dei risada, gente, eu posso pedir perdão, né? Porque na época eu não sabia, mas eu dei risada e falei, Jesus, você tá de brincadeira, você não sabe o que você tá falando. Né? A intimidade já, né, de filha para pai, já falando, pai, você não sabe de nada, né? Que eles aborrecendo a vida, né? E a gente já estava criando uma intimidade com ele e não sabia, né? É engraçado essas coisas. E aí... E aí eu falei assim, bom, tá bom. Depois, né, que eu vi, que eu chorei, que eu fiz de tudo, porque eu falei, bom, se Jesus está querendo, né, eu aceito. Mas foi por obediência, né? Não foi nada assim. Achei legal, falei, nossa, mas aí no primeiro momento achei loucura, depois achei legal, depois falei, nossa, mas que responsabilidade que é, né? Não é você escrever uma carta pro seu vizinho, não, você tá, é para as pessoas, é louvor, é de Deus, e como que eu vou fazer isso? Então tá bom, deixa eu sentar aqui, eu vou escrever. Aí não saía nada. Não tô falando que Jesus, ele não é possível. Deus, acho que ele errou nessa. Acho que foi a Gabi, acho que ouviu errado o nome, não é possível, né? Aí eu falei, bom, mas eu falei assim, bom, Deus, se realmente, sem saber o que eu tava falando, né? Da boca pra fora, literalmente. Deus, bom, se o Senhor me escolheu, tá bom, eu tô aqui. Mas, ó, não sei como eu vou fazer, como é que é esse negócio aí. Tá com você, Deus, né? Só que naquele momento, eu aceitei o pensamento de Deus, eu aceitei a vontade dele. Daquele momento, passou 1 mês, 15 dias, por aí, foi quando do nada, né? Isso daí depois eu não vou me estender muito aqui, depois quem quiser tem lá no YouTube, né? O testemunho de como comecei a escrever lá junto com a Kátia falando. E realmente eu acordei assim e veio, né? Nosso primeiro louvor, que foi o meu chamado, que foi a nossa história, que foi tudo aquilo. Então, aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, olha aí, a comunhão é simplesmente você aceitar o que Deus quer, falar para ele, né? Conversar com ele, a intimidade, né? O relacionamento contínuo com ele, né? Independente da forma que seja. Não tipo assim, igual a Cris falou, com palavras difíceis, até porque a gente estava começando, nem sabia do que se tratava ainda, né? Mas a gente aceitou sem questionar, ou seja, a obediência também, né? Aquele aceitar o que Deus quer, independente da gente entender ou não. Isso gera comunhão com ele, né? Isso gera um relacionamento. Então, isso fez lembrar esse acontecimento comigo aí. Verdade, verdade mesmo. Comunhão é saber que o Pai está falando com a gente, né? Verdade.
Verdade, só pegando aqui o assunto dela, né? É rapidinho para comentar. Né? Hoje, o nosso Ministério de Louvor, né? Eu fiz uma conta esse dia, falei, deixa eu contar, deixa eu dar uma olhada, tem muitos louvores aí que a gente tá lá no papel, a gente sabe, tem coisa que a gente precisa de mexer, porque é muita coisa, mas já temos quase 28 louvores, né? 28 louvores, contando com o louvor da Aline, o Dani, a Gabi, todo mundo compondo, todo mundo trazendo louvores no Ministério, são quase 3 CDs, é muita música. E a gente a gente não dá valor, não é que não dá valor, não cai a ficha, né? Do que Deus faz. Né? Agora eu quero fazer eu tenho uma pergunta para fazer para o Daniel, que eu acho que é um assunto bem, né, bem polêmico, uma coisa que traz muita dúvida para todo mundo, que eu acho que o Daniel vai saber responder legal. Como eu sei se eu estou com comunhão com Deus? Como a gente sabe se a gente realmente está com a comunhão verdadeira com Ele? Essa pergunta é muito boa, né, Fê? Porque, na verdade, é uma pergunta que eu me fiz muito, né? Nossa, como é que eu estou em comunhão com Deus, né? Assim, e é uma pergunta que a gente faz toda hora, né? Será que eu estou em comunhão com Deus? Será que realmente eu estou caminhando com Ele, né? Primeiro, assim, o que nós fazemos tem que estar de acordo com o que Jesus faria, né? Se eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que não está de acordo com o que Jesus faria, naturalmente eu já é um sinal de que eu estou em comunhão com Deus. Porque se eu não sei que Jesus não faria aquilo, significa que alguma coisinha eu não estou tão, assim, eu não estou ouvindo a Deus. Acontece, a gente erra, a gente peca, por isso que a gente é pecador. Mas se realmente eu vivo muito tempo sem saber o que eu estou fazendo, significa que eu não estou tendo comunhão com Deus, né? Mesmo que o que eu sei mesmo que eu sei que eu estou fazendo errado. Então, assim, nós não somos perfeitos, somos falhos, mas quando a gente faz algo que não está de acordo, parece que dá aquela dor no peito, sabe? E direto isso acontece, né? Você vai lá, lança uma palavra, você fala, se aquilo já te dói no peito, tem uma grande chance de você estar em comunhão com Jesus. Né? Porque você já te dói na hora. Né? A gente sente vergonha, a gente sente nojo do pecado, a gente sente, sabe? A gente fala, não quero nunca mais, né? A gente não está preocupado com a nossa reputação, nossa, que vergonha porque eu me queimei. Não, da vergonha de Jesus. Quando você sente vergonha porque Jesus viu o que você fez de errado, você está em comunhão com Ele. Né? Tudo nós fazemos, Jesus está vendo. Né? Tudo, mas quando eu falo tudo, gente, isso abriu muito os meus olhos. Né? Quando eu estou fazendo alguma coisa, Jesus está vendo. Agora eu vou dar exemplo do dia a dia. Quando você está zapeando no Instagram e aparece alguma coisa que te chama atenção, seja lá o que for, né? Se for um jovem, alguma coisa que chama atenção. Se for um homem solteiro, alguma coisa que chama atenção. Se for uma mulher solteira, uma coisa que chama atenção. Se for um casal, tudo que a gente faz, Deus está vendo. E quando a gente sabe que Deus está vendo e te dá um temor, né, do que eu estou lendo, do que eu estou consumindo, do que eu estou apreciando, da onde o meu olho deu uma escapada, da onde meu pensamento deu uma viajada, se eu dei uma xingada, se eu fiquei com inveja, sabe? Quando isso me dá temor no peito, significa que eu estou em comunhão com Jesus. Assim, por quê? Porque ele tá, isso já me dói, eu sei que eu estou com ele 24 horas por dia, né? Então, assim, quando a gente está sozinho, é a hora que você mais percebe se você tem comunhão com Deus ou não. Porque tá na igreja, tá aqui na live, parece até que você tá tendo comunhão. Mas quando você tá sozinho, realmente você lembra dele, como o Fê falou, todos os 24 horas por dia, aí a comunhão realmente é caminhar com ele, né? É caminhar com ele. E é isso. Tem uma coisa que eu... para completar só essa pergunta e a gente passar, tá? Que daí eu termino a minha parte aqui. É assim, ó. Nós temos que andar com ele. E não pedir para ele andar com a gente. Eu não vou encaixar Deus na minha vidinha miserável. E Jesus, Aleluia! Eu vou entrar na vida de Jesus e eu vou mudar. Assim como diz em Mateus 11:29, né, que é muito forte. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam. O que é jugo, né? Quem trabalha na roça sabe o que é jugo, né? Jugo é aquela madeira que você enfia a cabeça um boi aqui e o outro boi ali, né? Os dois andam juntos, sabe? Eles fazem o mesmo percurso. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, vocês acharão descanso em mim. Não está falando, eu vou entrar no jugo para andar com você. Ele está falando, tome sobre mim o meu jugo. Então eu tenho que pôr a cabecinha lá no jugo
né? Eu que tenho que entrar. Para eu fazer o circuito de Jesus, e não Jesus entrar e fazer o meu circuito, porque o meu circuitinho ali não vai sair do lugar. Com Jesus vai andar para frente, a vida leve, suave e descanso para nossa alma, como diz a palavra. Amém. É isso. Amém. Glória a Deus. É isso. Verdade. Comunhão. Muito bom. Verdade. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Oh, glória. É verdade. Ô, glória. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Maravilhosa Gostei. explicação, Dani. Intimidade, muito bom. Comunhão também. Agora vamos para a fé com o Fernando. Oh, glória. Perfeito. Perfeito. Fé. Fé. Vem pro meio aí, irmão. Você. Pode ficar do meu lado. O pessoal fica baixando aqui toda hora porque liga o ventilador, dá frio, apaga, dá calor. Tá complicado. Amém. Acabei de desligar o ventilador, estava com frio. Ainda tá frio, né? Não dá. Para de falar de fé, né? Eu quero, antes de começar a falar, comentar de fé, quero ler aqui a passagem, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Né? Olha só, até puxa um pouquinho que eu já estava falando com a Cris, né? Porque assim, na verdade, tudo liga, né? A fé, a oração, a comunhão, a intimidade. Coisas que tem que caminhar junto. Não adianta você querer caminhar com uma coisa só, né? E a fé, né? A fé é você crer, né? Em algo que você não enxerga, né? E crer que Jesus faz aquilo por você, mesmo você não merecendo, mesmo você não tendo capacidade, porque se for pelas tuas mãos, você não faz. Né? É você crer que Jesus está aqui, neste momento, mas eu vou olhar aqui, eu vou olhar para o outro lado e vou falar, cadê ele? Né? É a fé que Jesus, é crer que Jesus, ele está dentro de você. Ontem eu comentei algo, até na live aqui dos jogos, e vou também comentar de novo. Né? A gente fica procurando, né, na Bíblia, né? A gente ouve muito falar sobre Abraão, a fé de Abraão, né? Porque Abraão foi o pai da fé. Depois de ver muito essa história e conhecer a história de Jesus, né? O que ele fez por nós na cruz, né? Porque Jesus, ele subiu na cruz, antes de subir na cruz, ele orou ao Pai, né? Como ele sempre fazia, ele orava, só que ele não orava por alguma necessidade dele. Jesus, ele não orava para ter uma boa casa, ele não orava para ter uma boa roupa, ele não orava para ter muito gado, para prosperar. Não, Jesus orava por quem? Por nós. Então a fé de Jesus era por nós. Ele tinha a fé que nós podíamos ir com ele para o reino. Então a maior fé a maior fé da Bíblia não é a fé de Abraão, como as pessoas dizem. Não questionando a fé de Abraão, não questionando a minha fé, não questionando a fé da Aline. Nós temos fé, mas a maior fé que existe, o maior ensinamento sobre fé, é a fé de Jesus. Porque Jesus teve fé. E olhou para o Pai e disse, Pai, eu tenho fé. Que eles podem se arrepender verdadeiramente e vir de coração para mim. Que eles podem ser igual a mim. Porque Jesus morreu na cruz por pessoas que hoje ainda não amam ele. Pessoas que desprezam ele. Mas ele tem fé. Que se ele bater na porta daquela pessoa e ela abrir de coração, ele vai entrar e vai transformar. Por quê? Porque ele tem fé. Então, se Jesus tem essa fé por nós, por que nós não podemos ter a fé por ele? Por que nós não podemos crer que ele pode transformar a nossa vida? Porque Jesus, ele não precisa da nossa fé para transformar a nossa vida.
Porque se Jesus precisasse da nossa fé para transformar a nossa vida, há 5 anos atrás, ele não tinha batido na nossa porta e convidado a gente para seguir o nome dele. Não foi através da minha fé, foi através da graça dele, que é de graça. Foi através da bondade dele, ele fez porque ele quis. Porque ele tem fé que eu posso mudar e transformar meu coração. Né? Então a minha fé se baseia em Jesus morar dentro de mim. Em crer que Jesus ele mora dentro de mim. A fé minha é chegar em casa e saber que nada vai faltar para mim. É saber que quando eu estou saindo de casa, um homem está ficando no meu lugar, um pai está ficando no meu lugar e cuidando da minha família. Essa é a minha fé, porque todo dia quando eu saio de casa, eu falo, Jesus, o Senhor vai comigo, mas eu sei que o Senhor vai ficar na minha casa, porque o Senhor mora na minha casa. Eu sei que quando eu saio da minha casa, eu tenho fé, eu creio, quando eu saio da minha casa, minha esposa e meu filho não estão sozinhos. Tem um homem dentro da minha casa, que é Jesus. Né? A fé é você crer, né, que realmente ele existe. Você não pode ter uma fé onde você crê, aí você sai na rua e você duvida. Nem no próprio testemunho que eu dei agora para a Cris, eu posso ter fé. Eu estou tendo fé. Mas não foi pela minha fé que Jesus fez aquele acontecimento na minha vida que eu acabei de falar para vocês. Não foi pela minha fé. Foi porque ele quis. E foi porque ele sabe que meu coração está ligado ao dele. Porque se fosse só fé, fé, fé... Eu vi outro dia um negócio na televisão. Aí apareceu lá... uma imagem de Jesus. Estavam vendendo uma imagem. Pessoal, comprem até 12 vezes sem juros no cartão essa imagem. Você tem 2 modelos dessa imagem. Uma para você colocar na sua sala e outra para você colocar no seu quarto. Coloque atrás da sua cama, porque eu vou te proteger e melhorar a sua vida. Eu falei, Jesus. Aí que começa a fé errada. Pegaram a parte da fé, né? Que é você ajoelhar e orar, ou colocar algo no seu quarto, Jesus no seu quarto, que nem tá aquele quadro ali, ó. Jesus no seu quarto. Aí eu falei, não! Isso não é ter fé. Isso não é ter fé. Ter fé é não ter nada no meu quarto, é estar tudo apagado e eu conversar com ele porque ele está morando dentro de mim. É sabendo que ele está aqui dentro da minha casa. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Não é pelo objeto, não é pelo que ele faz. Porque é fácil. Oh, Jesus me deu um carro. Oh, uau, comprei um tênis novo. Ah, eu tenho fé. Oh, eu creio nesse Jesus. Sangue de Jesus tem poder, obrigado. Isso não é fé. Fé é você crer em algo que você não enxerga. Né? E ele faz mesmo sem você saber o que você está pedindo, sem você saber o seu propósito, né? É Jesus faz, transforma. Porque senão, se fosse depender da nossa fé, Jesus não tinha batido na nossa porta 5 anos atrás. Não tinha. Se fosse depender da nossa fé. Outro dia eu estava pensando, eu estava voltando no ônibus, né, conversando com Jesus, e me veio uma coisa. Né? Estava pensando assim, começou a vir o Daniel na cabeça. O Daniel, para quem não sabe, na live, né, se tiver alguém diferente aí, o Daniel é meu irmão. De sangue. Nós somos irmãos, mas ele é meu irmão de sangue. Da mesma mãe e mesmo pai, né? Isso que é. Da mesma mãe e do mesmo pai. E aí, eu parei e falei, pai, olha, eu estou tendo tanta intimidade, tanta comunhão, né, com meu irmão agora. Aí eu parei para pensar, pai, há muitos anos atrás, imagino que não poderia ter sido diferente.
Se o Senhor tivesse batido na minha porta antes, se meu coração não tivesse abrido a porta para o Senhor muito, muito, muito antes na minha vida e na vida do meu irmão, o que não poderia ter sido diferente? Né? O que não poderia ter sido diferente? Porque antes a minha fé era só baseada em deitar à noite e falar, Deus e todos que me ajudam. Faz isso, isso, isso. Eu não conhecia Jesus. Eu não tinha intimidade. Eu sabia que existia Deus, mas eu não tinha intimidade. E aí eu falei, nossa, o que não poderia ter sido diferente, pai? O que não poderia ter sido diferente na minha vida toda se o Senhor não tivesse aparecido antes? Né? Mas talvez meu coração não estava preparado para receber ele. Porque Jesus, ele não bate na porta. Não, Jesus não bate numa porta onde ela não possa ser aberta ainda. Onde a fé não esteja preparada para entender o que ele é. Jesus, ele bate na porta sabendo que ele vai entrar. Jesus não bate numa porta para não levar um não. Ele bate na porta para levar um sim. Então, a fé é o que pode transformar nosso coração e levar a gente até o Pai, né? Para a salvação. Para a salvação. Amém? Amém. Amém. E tem, às vezes as pessoas pegam, né, em relação à fé, elas falam assim, eu tenho fé e não consigo mover montanhas. O que você fala disso? Então, isso é um assunto muito polêmico, né? A fé move montanhas. Né? Todo cristão, quem está começando a seguir, quem nunca parou na frente de uma montanha, ou na sua cidade não tem montanhas, né? Parou e falou, nossa, eu vou mover esse prédio. Né? Jesus, ele não tá para... A sua fé não é para mover o material, não é para mover as coisas desse mundo. A sua fé tem o poder de mover o seu coração e levá-lo até o Pai. Amém. Essa é a grande chave que a gente tem que entender. A fé de mover o seu coração enganoso, o seu coração pecador, o seu coração que já está condenado até o Pai. Essa é a fé que pode mover montanhas. O que seria atravessar montanhas, atravessar barreiras? Né? É atravessar algo além do que você não é capaz. É isso que a fé pode fazer. Atravessar algo além do que você não pode fazer. O que você não pode fazer, Jesus pode fazer. O que não está no teu alcance, Jesus tem o alcance para te levar. O que você não era capaz hoje, Jesus pode te tornar capaz. Verdade. É isso que Jesus fez com a nossa igreja, fez conosco. Nós não éramos capazes de falar da palavra dele, mas ele levou a gente a ser capaz de falar da palavra dele. A gente não era capaz de tocar, louvar para ele, não era capaz de compor uma música. Hoje Jesus nos capacitou. Mover montanhas é Jesus. A sua fé pode te levar até Deus de forma sobrenatural, de forma inimaginável. Né? Não fique preocupado que a sua fé vai mover o material, porque não é você que move o material, é Jesus. Ele faz o que ele quer. É entender que o mover montanhas é você fazer algo extraordinário dentro de você. Do seu coração. O seu coração que era pecador. Agora está em rumo à salvação. O seu coração não pertence mais ao pecado e agora pertence a Jesus. Isso foi uma montanha que você moveu. Isso é extraordinário. Isso que é a fé move montanhas. É isso que eu entendo sobre a fé mover montanhas. Amém. 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 Eu queria só falar uma coisinha a respeito da fé, porque a fé é a confiança que a gente tem, né? Naquilo que a gente não está vendo. E aconteceu uma situação comigo em casa outro dia, que eu tropecei, eu escorreguei na cozinha, e eu virei o pé, e eu caí assim, mas eu caí feio mesmo. Eu só não fui parar no chão porque eu caí em cima da pia. E graças a Deus não tinha nada. Tinha lavado a louça, gente. E eu caí ali, e eu virei o pé. Isso foi num sábado. E foi logo que a gente voltou com a igreja, né? No mês de agosto.
Então, no domingo teria a nossa celebração normal. E conforme eu virei o pé, e eu senti uma dor muito grande. Porque a gente vira, dói, assim, tudo, mas eu não conseguia mexer o pé. Foi uma coisa muito intensa. E eu comecei a chorar muito, porque estava doendo muito. E eu estava sozinha em casa. Então, como eu já falei, Deus tem que ser primeiro na nossa vida. Antigamente, eu iria me arrastando, procurar um celular, ligar para alguém, falar, olha, aconteceu isso, não estou conseguindo mexer meu pé, vem me ajudar. Eu não consigo sair daqui, nem de cima da pia eu consigo levantar. Mas não. A minha ligação, a minha conexão foi com o nosso Pai. E eu pedi para ele. Eu falei, Senhor, o que aconteceu aqui? O que é isso no meu pé? Tira, Senhor. Tira nesse momento, Jesus. Amanhã tem celebração, eu tenho que ir. Eu não posso, juro, falei isso. Eu não posso ficar sem ir. Eu não tenho, nesse momento, convênio médico, nós estamos num momento de pandemia, eu não vou ser atendida num hospital, mas assim, gente, não dá para explicar. Eu estava sentindo muita dor mesmo, sabe? Muita dor. Eu creio que não tenha quebrado nada, porque, né? Foi uma coisa de nervo mesmo. Eu pus o pé em cima da mesa, da cadeira, e eu comecei a passar a mão. Eu falava, Jesus cura, tira o que aconteceu de errado aqui, tira. Por que eu estou contando isso? Porque, em primeiro lugar, eu coloquei o Senhor na minha vida. O Senhor, ele não precisa de nada. Ele não precisou que eu fosse até o hospital, ele não precisou que eu chamasse ninguém. Ele não precisa de nada. Quando ele vê o que a gente tem com ele, que é a intimidade, que é a comunhão, que é a fé que a gente deposita nele, que a gente entrega o nosso problema verdadeiramente na mão dele, ele resolve. E eu fiquei passando a mão e pedindo para ele, mas, gente, doía muito. E eu passava a mão com força. Falei, tira, porque eu era assim, na minha cabeça era... Eu estava falando com o médico mesmo. Ele ia dar jeito naquela minha situação. Era uma confiança total e absoluta. E eu passando a mão. Gente, eu acho que eu fiquei ali debruçada, chorando naquela pia, uns 10 minutos. E na hora, aquilo acabou. Mas na hora. Não foi assim, dali a pouco. Entendeu? Eu mexia o pé, eu falava, Senhor. Daí eu falava, não acredito. Gente, foi uma coisa tão espetacular. Ao mesmo tempo que você está acreditando, que você está pondo na mão, quando acontece, você fala, não acredito. É um espetáculo. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Confiança. Colocar na mão do Senhor. Ele anda com a gente, ele está com a gente. Tenha esse relacionamento com ele, porque ele faz, ele não precisa de nada para fazer nada na vida da gente. Mas a gente tem que entregar na mão dele. Amém, gente? É isso. Bem Amém. breve, bem rápido. Tá? Muito maravilhoso. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Depois do Fê falar de fé, né? Agora tá com a Aline. A Aline vai falar para a gente de oração. Amém, glória a Deus. Muito difícil, né? Depois de tudo isso, praticamente vocês já falaram tudo, né? Porque a gente falar de oração, né? Na oração a gente cria intimidade, a gente cria comunhão e nós geramos a nossa fé, nós aumentamos a nossa fé e onde nós geramos um relacionamento com Deus. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui mesmo, porque a gente tem que englobar tudo isso, né? Você viu que a Cris orou, o Fernando orou, eu orei, né? Então, na intimidade, na comunhão e na fé. Então, a oração, gente, até que eu falei
né? Sobre o poder da intercessão, da oração. Realmente, né? É muito, muito importante para a gente iniciar um relacionamento com Deus. E através do relacionamento com Deus, que a gente vai entender o que a gente vai falar agora, que é o arrependimento, né? Logo depois da oração aí, a gente vai entender o arrependimento verdadeiro. Então, se a gente não orar, se a gente não conversar e ter esse relacionamento com Deus, a gente não consegue, né? Viver o Avicef inteiro. Então, quero ler um versículo que tá... Muitos acho que já ouviram, né? Que está em Mateus 6,6, que fala o seguinte: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Gente, isso é muito sério. O secreto com Deus, aquilo que ninguém vê, né? Ele dará a recompensa. Gente, de quem a gente quer receber recompensa? Vamos deixar uma pergunta geral aqui, ó, para todo mundo já. Vamos pensar aí, né? Eu mesmo perguntei para todo mundo agora. De quem a gente quer receber recompensa? Senhor. Porque, né? Se a gente ler essa partezinha aqui em Mateus, do versículo 5 ao 15, depois quem quiser aí se aprofundar mais, Jesus fala que nós precisamos... O que é a oração, né? Vamos começar. O que é a oração? É orar com ação. Nós precisamos orar e agir. E ele fala aqui nesse versículo que ele passou aqui pra gente, o mais importante, né? Vá para o seu quarto secreto. O que é seu quarto secreto? O que é o quarto da gente? É o momento que a gente, quando a gente vai deitar, a gente vai dormir, a gente vai esquecer de tudo, a gente vai ter aquele descanso, a gente vai se conectar com o nosso travesseiro, né? Com o nosso cobertor ali, a gente vai estar uma coisa relaxada, aconchegante, que vai estar só você e seus pensamentos. É nesse lugar, não é exatamente no quarto, parede, né? Que ele está falando aqui. Ele está definindo o secreto como o seu coração, como o nosso coração. O secreto é o nosso pensamento. Eu posso ter um secreto com Deus na hora que eu estou tomando banho. Eu posso ter um secreto com Deus na hora que eu estou lavando louça. Na hora que eu estou no banheiro, não importa. O importante da oração é o relacionamento. É a minha conversa, a minha intimidade, a minha fé, me jogar aos pés de Cristo. Né? Me lançar aos pés de Cristo. E por que o secreto, né? Porque no secreto é onde os maiores milagres, é onde os melhores relacionamentos, onde as maiores respostas ocorrem. Porque é o momento que a gente está conectado com o Pai, diretamente. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e a gente teve contato direto com Ele. Por meio de Jesus, por meio da morte, pelo sacrifício perfeito de Jesus por nós na cruz, o véu foi rasgado e nós não precisamos mais de intermediários para falar com o Pai. Nós temos acesso direto. Só que uma coisa que precisa acontecer na oração, o que é? Né? A gente, Deus ouvir a voz da Aline, Deus vai ouvir a minha voz, mas ele vai sentir o cheiro de quem? De Jesus. Porque é por meio de Jesus, em nome de Jesus, que há poder para todas as coisas. Em nome de Jesus, Jesus é meu único intercessor. Jesus é que me leva a contato direto com o Pai, que a gente perdeu lá no Jardim do Éden. Esse contato direto ali, que tinha aquele relacionamento com Deus ali, a gente perdeu lá em Adão e Eva. Mas por meio de Jesus nós ganhamos um contato direto com o Pai. Então, gente, nós precisamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, que Ele nos ouvirá, né? Igual fala no versículo que está lá em João 14:13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome.
Gente, então a partir do momento que a gente tem intimidade, comunhão, a comunhão, como a gente falou, é alinhar o pensamento de Deus com o nosso. Então a gente vai pedir, né? Tudo que pedir ele dará, tudo que pedir em nome de Jesus ele nos dará, mas a gente vai estar pedindo alinhado com o pensamento de Deus. Então, por isso que é na oração que a gente vai gerar tudo isso. A intimidade, a comunhão, a fé e a oração. E nada mais é, gente. O que é, né? A oração, muitos falam, né? Muitos perguntam. Mas eu não sei orar, né? Mas eu não sei orar. Mas como eu faço para orar? Gente, oração é uma conversa. É você chegar e falar para Deus: eu não entendo isso, Jesus. Ó, não sei como que o senhor vai fazer, não sei o que é, mas ó, tô entregando nas suas mãos e tô nem aí, ó. O senhor resolve aí. Não importa o jeito que a gente vai falar. E quando a gente tem intimidade no relacionamento, a gente não fica tratando Deus, ele é sim soberano. Mas a partir do momento que a gente tem uma intimidade, que ele é nosso pai, que ele é nosso amigo, é igual o juiz. Quando ele chega em casa, ele é chamado de amor pela mulher, de papai pelo filho. Então, é natural. Não tem essa de não saber orar. Orar é uma conversa. Orar não é... Você não precisa fazer orações compridas. Você não precisa falar palavras difíceis para Deus receber oração. Basta você abrir o seu coração em nome de Jesus. Amém. Isso, gente. Amém. Glória a Deus. Mas é verdade. É verdade isso. Na oração no secreto, muitas vezes que eu estou assim, né, no secreto, o Senhor pega e ele passa, né, pra gente. Não faça isso. Então ele fala, ora por essa daqui. Aí eu coloco a pessoa, que a gente tem um livro de oração, né, de Jesus, da igreja. Aí eu coloco a pessoa no livro de oração. Aí depois eu entro em contato assim com a pessoa naturalmente, né? Oi, como você tá? Você tá bem? A pessoa está precisando realmente do que o Senhor falou. E esse momento secreto é muito importante mesmo, que o Senhor ele fala conosco e através da gente a gente nos ajuda e ajuda a outra pessoa também que está precisando. Não é verdade? Verdade. Eu vou fazer uma pergunta para a Aline aqui, que sempre foi uma pergunta muito, muito difícil para mim e eu consegui, né, entender essa pergunta na intimidade, na comunhão, né, na fé com Jesus, e com muita oração, né? Por que devemos orar no secreto com Jesus, né? Verdade, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, porque a gente ouve muito, né? Não que é errado, gente. Nós precisamos ter a comunhão também entre os irmãos, orar junto. Não é que é errado isso. Deus fala, né? Orem, os santos se unam, juntem-se, né? Em comunhão. É bom que os irmãos vivam em união. Tem vários versículos aí, né? Mas a gente sempre escuta, né? Ah, ora pra mim, pastora, ora pra mim. Nossa, ó, tá acontecendo isso. Ora pra mim. E nesse ora pra mim, nós podemos sim interceder, né? Uns pelos outros, nos ajudar em oração. Aquele momento, Deus tá vendo, né? Que estamos em comunhão. Mas é no secreto que a gente vai gerar intimidade, que a gente vai gerar um relacionamento com Deus. E sem intimidade, sem relacionamento, sem comunhão, a gente não consegue viver a palavra. A gente não consegue conhecer aquele que vamos seguir, que é Jesus. É na oração, no secreto, você e Deus, que Deus vai falar com você ao seu coração, através da palavra. A gente não pode ficar só esperando Deus falar com a gente através dos profetas. Não, por isso que é importante no secreto. Porque Deus vai se revelar. Deus vai revelar a natureza gloriosa através do sacrifício de Jesus no secreto. Aquele momento íntimo que nem o seu esposo está sabendo que você está conversando com ele. Então, essa é a importância. Jesus, ele quer um relacionamento comigo e com todos nós. Amém. Glória a Deus. Né? Amém. Então, a oração, é o que eu aprendi com isso, que a oração é a intimidade que nós temos com Jesus e que nós nos faz ter fé e com isso
nós temos comunhão com Ele, né? Porque a fé leva a comunhão com Ele, né? A comunhão é você partilhar das coisas que Ele faz, né? É mover montanhas, é cura, é salvação, né? Então, uma coisa é ligada na outra. Glória a Deus. Amém. Toda vez que você coloca você vá para o seu secreto, entre no seu quarto e fale com Deus. A imagem que a gente tem na nossa cabeça é que o quarto é um lugar de intimidade, Isso. né? É um lugar teu, é um lugar reservado, né? Você não leva, quando vem visita na sua casa, você não leva as pessoas para o teu quarto. Você vai na sala, vai no banheiro, vai na cozinha. Mas no quarto é difícil. Não que não vá, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Uhum. O quarto é um lugar de intimidade. Sozinho, né? Sozinho. É um quarto, É você com o Você e teu Deus. eu. O que é o teu eu? É Deus dentro de você, é Jesus ali dentro de você. Então você vai conversar com Jesus. Entendeu? É isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar então só sobre oração, né? Era oração junto com fé, tá? Rapidinho. Semana, assim, um mês atrás, 2 meses, o Guga, né, aqui em casa, ele ficou uns 3, 4 dias com o olho bem escamado, assim, sabe? Escama no olho, escama no olho. Aí chegou um certo momento que ele parou assim. Eu falei, Gu, ruim no hospital, né? Igual a crise, a situação da crise. Gu, Jesus pode curar, Gu. Você tem fé? Você crê que ele cura? Eu creio. Aí ele falou, então, papai, põe a mão no meu olho. Eu pus a mão no olho dele, a gente orou junto. E ele orou. Mas assim, ele orou no sentido assim, tá? Naquele ficou horas. Ele falou assim, papai do céu, vou repetir, papai do céu, cura o meu olho, por favor, para que eu não precise ir no hospital nessa pandemia. Amém. Assim. Foi dormir, no dia seguinte ele acordou com o olho lisinho, parecia que não tinha mais nada. Olha aqui, glória a Deus, né? É a fé. Fé com oração. De que aquilo vai acontecer. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso isso. Oração de criança, então, é muito espontânea, de coração mesmo. É verdade, é bem espontânea. É sincera, porque criança Sincero. não mente, né? Eles falam Não mente. realmente o que eles estão sentindo. E ele teve fé, né? Que Jesus cura. Né? A fé da criança, por isso que Jesus fala que se vocês tivessem a fé das crianças como crianças que entram no reino, né? Para a gente não duvidar. Sejam como eles, na pureza, na sinceridade, né? É verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem explicado, Aline. Glória a Deus. E... Pode falar. Não, só fechar, uma coisa que eu aprendi, que a partir do momento que a gente começa a trazer para o nosso secreto, ele também começa a nos levar para o secreto dele. E aí, meu amigo, é quente demais. É verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, gente, nós vamos continuar aqui, né, Só para terminar, nós vamos falar do arrependimento verdadeiro, mas eu vou ser obrigada a fechar essa live, porque descarregou totalmente o celular. E eu peço que vocês entrem novamente. A gente vai... Combinado, então. Tudo bem? Tudo bem. Fechou. Até daqui 1 minuto. 10 minutos só. O pessoal aproveita, vai tomar uma água. Agora, ó, aproveita e vai tomar uma água, porque agora vai ser quente. Agora é arrependimento verdadeiro. Glória a Deus, então. Vou encerrar aqui. Já retornamos. Tchau. Volta.